Acho que você não vai estar olhando para cada um. Uma boa noite aos ouvintes da Rádio Cultura de Naviraí, sintonizados na 105,7. Hoje é dia 16 de abril de 2025 e nós vamos falar sobre o tema Abril Azul, o autismo e a prática clínica, com as convidadas Isadora Justino e Ana Carolina, que são da empresa de formação e atendimento clínico Tuni. Meninas, sejam muito bem-vindas. Boa noite, Dani. É um prazer, né, estar aqui com você novamente. Hoje vamos falar, né, sobre algumas informações, algumas questões, algumas dúvidas também. Vamos estar respondendo, né, a caixinha de perguntas. Boa noite. Está funcionando? Boa noite, pessoal. É um prazer estar aqui mais uma vez. A gente já está quase fazendo uma série, né, de podcast. Eu acho que a gente pode continuar. Então, quem tiver mais dúvidas, vai mandando, que a gente já vai pensando nas próximas. Mas é muito bom estar aqui falando sobre um tema muito importante, né, que é... E logo nesse mês que é de conscientização do autismo, então a gente tem que estar em todo lugar e passar essa informação para a maior quantidade de pessoas que a gente conseguir. Gostaria muito de agradecer, meninas, a disponibilidade de vocês. Para nós, né, é um privilégio ter pessoas que atuam e têm domínio sobre esse tema para estar falando sobre essa questão da conscientização. A gente ainda tem muitos tabus, muitos mitos associados ao autismo e a gente sabe a dificuldade que as famílias e as pessoas com autismo enfrentam no dia a dia por conta da desinformação. Então, estar aqui falando sobre isso, aproveitando já todo esse momento, né, que é temático a partir do mês, que traz essa reflexão, né, que não é só para esse mês, né, é uma data, mas essa reflexão ela tem que ser permanente na nossa vida para que a gente busque, né, as melhorias necessárias. Então, mais uma vez, fica o meu agradecimento. Uma boa noite às pessoas que nos acompanham pelo YouTube, pelo Instagram e pelo TikTok, né? Continuem, encaminhem para nós as dúvidas que vocês tiverem, né? Tanto no YouTube, pode mandar ali como comentário, no Instagram, pode mandar para nós também no comentário da live e pelo TikTok também. E os ouvintes da rádio podem mandar as dúvidas pelo 67 99890 1057. Então, para a gente iniciar aqui, a gente vai começar pela primeira pergunta. Qual é o objetivo do Abril Azul? Bom, o objetivo, né, o Abril Azul vem para estar reduzindo, né, a discriminação, os preconceitos, né, das pessoas com TEA, vem também para estar promovendo, né, essa sociedade, ser mais inclusiva com os nossos pacientes, com nossas crianças. Também vem dar visibilidade, né, para também fazer com que as pessoas saibam querer conhecer mais, né, saber mais sobre o que é o autismo, porque na internet, infelizmente, tem muita informação que é errada e também onde também não está favorecendo, né, não está ajudando também nas famílias e essas pessoas também. E envolver também, né, mais essa comunidade do TEA, estar trazendo eles mais para perto da sociedade toda. É interessante trazer essa visão, Ana, porque o que a gente percebe é que as pessoas, até pela desinformação, então é um julgamento, né? Você olha uma pessoa, às vezes, com autismo, ela está numa fila preferencial, aí você vê uma pessoa funcional, você diz, nossa, mas como que tem autismo? Né? Ela fala, ela trabalha, ela, né, é inteligente, como que tem autismo? Então, a falta de informação ela leva a muitos equívocos e dificulta cada vez mais a inclusão dessas pessoas, porque o autismo ele não está fadado a ser um autista severo, né? A gente tem os espectros e dentro dos espectros você vai ter o nível de suporte e cada pessoa é uma pessoa. Vai ter gente que não vai se comunicar e tem os que vão se comunicar. Tem aquelas que são pouco comunicativas e tem as que são muito comunicativas. Então a gente tem essas variações, né? Então o conhecimento facilita. Sim, cada um com a sua individualidade, né? Então, sim, cada um com seu nível de suporte. E é algo que o que nós profissionais viemos fazer, né? Trazer aqui, e a gente vai fazer sempre que nós pudermos para estar trazendo esse conhecimento, essas informações para melhorar,
né, Hum. a essas pessoas na sociedade. A gente não pode limitar as capacidades, né? Não é porque uma pessoa tem autismo, uma pessoa com autismo e consegue trabalhar que ela não tem dificuldades. Então a gente tem que entender que tem sim muitas dificuldades. Até quando a gente fala dos direitos, são diversos direitos que são garantidos em lei, nem sempre na prática. Mas as pessoas falam, nossa, mas agora é muito melhor ser autista. Que bom, né? O seu filho é autista, agora ele pode passar na frente das outras crianças. Mas e as dificuldades que vêm com isso? E as crises que aquela mãe enfrenta quando aquela criança fica sobrecarregada de informações, fica sobrecarregada de frustração, por exemplo, numa fila, diante das brincadeiras. E aquela pessoa autista que tem um suporte menor, que consegue trabalhar, ninguém sabe quando ela chega em casa como é a ressaca social que aquela pessoa enfrenta, a exaustão dela todos os dias, né? Então a gente tem que olhar para isso com muito respeito, muito cuidado. Quando a gente fala de transtornos, a gente está falando sobre conceitos que ficam na invisibilidade. Então, às vezes você não consegue ver o prejuízo que a pessoa tem, né? Você consegue olhar como é que aquela pessoa está, mas você não enxerga o prejuízo. E essa é a maior dificuldade. Se tiver uma pessoa com a perna quebrada, você consegue ver o prejuízo. Se você vê um autista severo, que ele não fala, que ele, né, tem a deficiência intelectual, então talvez você consiga se sensibilizar mais. Mas os casos, né, onde a pessoa ela não apresenta visivelmente tantas características, eu acredito que é o maior tabu que a gente precisa desconstruir, de que não é porque não apresenta algo visível que não haja prejuízo, né? Exatamente. E de que forma a sociedade pode ser inclusiva com as pessoas autistas? Puxando o assunto que a gente já estava falando, né? Quando a gente pensa em uma pessoa com deficiência física, é muito mais fácil pensar nessa inclusão. Então, vai ter que ter uma inclusão física mesmo, de espaço, né? De rampa, de acesso, de acessibilidade. E é muito difícil as pessoas pensarem numa inclusão que não é física, uma inclusão que é de empatia, uma inclusão que é de normalizar algumas coisas que precisam acontecer. Então, quando a gente pensa na inclusão da pessoa com autismo, não é uma inclusão física, não tem nada que a gente possa fazer no espaço físico, talvez na questão sensorial sim, mas é uma inclusão de tratar aquela pessoa com respeito, entender que ela tem as limitações dela, entender que ela tem prejuízos e por isso que ela vai necessitar de alguns suportes. Então, quando a gente pensa em fornecer esse suporte, é pensar nisso, né? O que ela vai precisar de ajustes naqueles ambientes, porque ela vai estar também no mercado de trabalho, ela vai estar na escola. Quais os ajustes que aquela criança vai precisar? A gente vê relatos no curso que a gente dá com as professoras de que algumas professoras não aceitam. Por que aquela criança vai ter um brinquedo de suporte e a outra criança não vai ter? Porque ela precisa daquilo para se regular. Por que eu vou deixar aquela criança que é TDAH andar a cada 5 minutos pela sala e as outras crianças não? Porque ela precisa disso e quando a gente tira isso, ela entra em crise. Então ela precisa, essa é a acessibilidade que ela precisa. Eu vou tirar a rampa de acesso de um cadeirante e vou falar que eu estou sendo inclusivo, né? Então por que eu vou tirar o brinquedo de suporte daquele autista? Por que eu vou tirar aquele reforçador daquele autista? Ou então vou querer que ele não faça barulho, ou vou querer que ele não ande pela sala, e não é por aí o caminho da inclusão. É trazer valor para as ações, né? Porque vai muito mais de um campo de valor do que necessariamente estrutura. Exatamente. Gente, vamos para um breve intervalo e já já a gente retorna respondendo mais perguntas.
De volta com o Fala Psico, uma boa noite para a Aninha, que é a nossa ouvinte de todas as quartas-feiras. Ela fez uma arte aqui do Fala Psico, desejando Feliz Páscoa. Obrigada, Aninha. Ela está desejando uma boa noite para vocês também. Obrigada, Obrigada, Aninha. Aninha. E voltando, a gente estava falando sobre essa questão do suporte, do quanto é importante a gente entender a necessidade de cada pessoa. E eu me recordei, né, de uma história que uma editora da empresa para onde eu, né, escrevo de livros, ela estava relatando de uma situação de uma jovem com autismo. Ela faz faculdade de medicina, então, assim, dos ambientes onde a gente menos espera é de onde surgem, às vezes, até a falta do conhecimento, né? Então, ela está fazendo medicina e ela estava fazendo uma prova e ela levou um papel que era o suporte dela na hora da prova, que era onde ela ia colocando as informações para ela ir se regulando ali. E o professor veio, tomou, deu 0 para ela e falou que ela, né, estava colando. E ela, não estou colando, eu sempre uso uma folha, e o professor simplesmente zerou. E ela foi lá falar com a coordenação, né, e com a direção da instituição, da faculdade, né, que ela tinha laudo, ela tinha todas as informações e como que, né, uma pessoa que está ali, se ela está fazendo medicina, um professor, ele é um médico para ele estar dando aula e ele ter esse tipo de postura. Então a gente vê que falta até do meio onde é para vir a informação, né, esse cuidado. Então, o desafio, ele é muito maior do que o que a gente imagina, porque nem os meios de saúde que deveriam ter a informação necessária, eles têm para dar o suporte que essas pessoas precisam. Então, a gente está falando de uma coisa que é muito mais grave do que o que a gente possa precisar, né, num pensamento. Uhum. E a gente vê também até uma dificuldade dos médicos conseguirem acompanhar essa demanda. Então, a gente não vê, por exemplo, estava num evento lá em Ponta Porã, num congresso internacional. Lá tinha umas 1000 pessoas. Ela falou, ergue a mão aqui, quem é médico, quem faz o diagnóstico? Acho que tinha uns 5. Então, eles acabam ficando mais na parte do diagnóstico. Eu sei que a demanda é muito alta, mas, como todo profissional, precisa buscar a formação, né? E a gente vê uma defasagem nisso. Isa, esse tema, ele é um tema que todos os profissionais de saúde, eles precisam ter conhecimento, né? Não precisa ter um domínio aprofundado, mas o conhecimento fundamental eles precisam ter, né? Então, você vê, né? Um pediatra, ele tem que saber, porque ele vai receber demanda e ele é a pessoa, às vezes, que está ali no contato com a criança nos primeiros anos de desenvolvimento. É importante ele saber. Uma instituição de saúde, até para ajudar no acolhimento, no manejo, é fundamental que tenha. E falta esse conhecimento. É como se não fosse necessário e é imprescindível, né? Exatamente. E como é que a gente combate o preconceito e a desinformação sobre esse tema? Então, já aproveitando, né, também o que nós já estávamos falando, né, das questões que a gente pode combater é ter o acesso a essa informação, né? Então, a começar pelos profissionais da saúde e também pelos profissionais da educação, né? Que também é uma área onde também tem muito convívio com essas crianças, né? Onde eles passam a maior parte do tempo também com o pessoal das escolas. Então, quanto mais a gente conseguir passar essas informações, vai diminuindo esses preconceitos, né? E também é onde também tem bastante gente, né? A escola é um ambiente onde tem muitos profissionais que conseguem um passando para o outro, né? Mas também, claro, se certificar do local da onde estão sabendo dessas informações, porque tem locais que passam, mas pesquisou na internet algo muito básico, não certificou de onde que é. Então, ter essa verificação se realmente é correta, não saber só de um lugar, né? Mas também pesquisar em outras, né, áreas de informações também. E também não subestimar, né, essas pessoas com TEA, porque por mais que eles tenham as lacunas, né, os atrasos, eles são pessoas que
aqueles, né, que têm a condição de fazer a intervenção adequada, eles conseguem melhorar, ter uma qualidade de vida, né? Igual essa menina, né, que está fazendo faculdade de medicina. Olha o tanto que ela lutou, né, para chegar onde ela está hoje. Então, assim, a gente consegue, nós profissionais conseguem sim fazer com que essas pessoas tenham uma qualidade de vida melhor, por mais que há essas dificuldades. E sair do estigma de que a pessoa com TEA, ela é uma pessoa com incapacidades, né? Sim. Ainda que existam os prejuízos, existem pessoas que são brilhantes. O mundo evoluiu a partir de muitas pessoas que atendiam critérios de TEA, inclusive, né? Então, é olhar para isso e entender, porque a gente não pode jamais limitar. É entender que cada um tem o seu universo. Existem situações que são mais severas, que a criança ela apresenta mais comorbidade, mas isso também não é um empecilho para que ela se desenvolva, porque ela pode desenvolver essa genialidade em coisas que, né, a gente nem imagina. Teve um caso do Fantástico de um rapaz que ele era não verbal e que ele tinha bastante limitações, se eu não me engano, ele também apresentava deficiência intelectual. E ele compôs uma sinfonia. Eu vi esse caso. Então, assim, é de uma genialidade, e às vezes você olha para um filho e você limita ele por ele ser não verbal, e a gente entende que a realidade do Brasil é uma realidade onde não são todos os pais que têm recurso para desenvolver o filho, né, para investir para isso, mas assim, uma criança que tem um investimento e ela tem uma série de estímulos, né, você consegue descobrindo qual que é a área que ela tem maior desenvolvimento para que você consiga, né, desenvolvê-la nesse sentido, que ela pode ter um êxito, né, excepcional. Lembrando que a ausência da comunicação não quer dizer que aquela pessoa não absorve o que o meio está oferecendo. Inclusive, essas pessoas, elas têm maior sensibilidade às informações que vêm do meio, né? Então, às vezes a gente vê uma pessoa que não se comunica, não verbal, e acha que aquela pessoa também não tem nenhum conteúdo mental, né? E isso não tem nada a ver, o fato dela ser não verbal não tem nada a ver com a questão da inteligência dela e que ela tá ali absorvendo informações daquele ambiente, né? Desmistificando o TEA, é muito importante, né? E quais são os principais mitos sobre o autismo que precisam ser desconstruídos? A gente até já citou alguns, né? A gente já falou de alguns. Quando a gente pensa em autismo, né? É muito importante a gente lembrar que o autismo não é uma doença, tá? Vamos diferenciar. O autismo ele é um transtorno. Uma doença, ela precisa ter um fator patogênico para acontecer. Então, ocorre alguma infecção por vírus e isso acarreta, né, em uma doença, por exemplo. Dentro do autismo, a gente não tem um fator patogênico. Então, não vem um mosquito e pica e a pessoa começa a ter sintomas, né? Não existe. A pessoa nasce com o cérebro desenvolvido com uma funcionalidade diferente e ela vive a vida toda, né, com essa mesma formação e essas mesmas dificuldades vão acompanhar por toda a vida. Então, não é uma doença, logo, também não tem cura, mas a gente tem uma remissão de sintomas. Então, não tem cura, então a gente vai logo pensar que ele não aprende e aí na escola a gente vai só deixar ele socializar? Não é isso. A gente tem uma remissão dos sintomas. Então, a gente pode dar qualidade de vida para essa pessoa, a gente pode criar novas formas daquela pessoa se comunicar, né? Outra questão também é em relação às altas habilidades, né? Meu filho é autista, suporte nível 1, ele vai ter altas habilidades? Com certeza. Ele vai ser muito bom? Com certeza. Nem sempre, porque quando a gente pensa na definição de inteligência, a gente tem vários fatores ligados, né? Pode ser que ele tenha um hiperfoco muito grande em um assunto, mas a inteligência ela é emocional, ela é conceitual, ela é social, e aí ele não consiga depois desenvolver esse assunto, né? Passar isso para as pessoas. Então, isso é um estigma que também as pessoas de nível 1 de suporte podem ter, de que nossa, mas ele tem que ser super inteligente? Não tem que ser super nada, porque cada pessoa com autismo é diferente. Eu acredito que até os personagens que são criados em torno, né, os que apresentam, além de terem muitos, como que eu posso dizer, muitos comportamentos rígidos que deixam claro ali a ação, mas traz essa questão da genialidade, né? Você vê o Sheldon, ele é um gênio e ainda na matemática, né? Todos são gênios na matemática. Aquele do Good Doctor também, que aparece ele mentalmente, né?
resolvendo as cirurgias. Claro, eles têm os hiperfocos, isso dá uma facilidade para compreender, e como eu disse, eles estão absorvendo o tempo todo. Sim. E algumas informações ressaltam para eles. Mas a gente não pode acreditar que qualquer pessoa Vai ser assim? vai ser assim. Por isso que fala do espectro, porque o espectro significa que você tem uma nuance ali, são várias possibilidades dentro daquele espaço, né? Não existe uma única forma, existem várias formas daquela situação se manifestar. Então, a individualidade, como a Ana trouxe no início, é fundamental, a compreensão da individualidade, né? Aqui eu já venho respondendo, oh meu Deus, eu tenho que ficar quieta. Por que que o autismo é um espectro? Já então, né, também puxando sobre o espectro. Então, a gente fala que ele é um espectro, né, por causa do conjunto de manifestações, né, de dificuldades e nos repertórios. Então, assim, cada sujeito, né, com a sua individualidade ali. E também ele é um transtorno onde afeta, né, no neurodesenvolvimento, né, no cognitivo, no emocional, no social. Então, assim, afeta em várias áreas, né? Global. Da forma global, dentro do. Por isso que a gente chama de espectro. Vamos para um breve intervalo e já já a gente retorna respondendo mais perguntas. Vocês estão ouvindo Fala Psico. De volta com Fala Psico, nós estamos retornando aqui com uma participação. As meninas vão responder a pergunta do Carlin. Boa noite, eu, Carlos. Eu tenho um filho que ele é autista. Meu Deus. Ele gosta de brincar sozinho, gosta de brincar com a bolinha dele, gosta de brinquedinho dele. Não está falando no momento, vai fazer 4 anos agora em dezembro. E eu gostaria de saber de vocês o que ele está fazendo para interagir mais com ele. Ele gosta muito de brincar. A mãe dele gosta muito de deixar ele no celular. Quando ele tira o celular dele, ele fica muito agitado, muito nervoso. Eu gostaria de saber de vocês assim, o que pode estar fazendo para acalmar ele nesse sentido. Ele é uma pessoa muito boa, uma criança muito boa. Interagir com ele, ele gosta de tocar, ele gosta de bolinhas, essas coisas. Ontem nós trocou a mãe dele, né? Estamos separados, ela está com ele e eu moro sozinho. Eu gostaria de saber, o pai gostaria de saber. Obrigada, Carlin, pela sua participação. Meninas, e aí, qual é a orientação? É uma pergunta muito importante, né? E que bom que ele teve essa iniciativa de pensar sobre o que fazer em relação a isso, né? Você quer responder, Ana? Posso falar? É importante a gente pensar que alguns itens, eles podem retirar a força reforçadora da interação social. O aparelho celular é um deles, não só para crianças autistas, mas para todas as pessoas. Às vezes a gente prefere e é mais confortável ficar ali no celular, né, do que interagir. E é comum a gente acabar viciando nisso. Então, isso também é comum para as crianças, né? É importante ir fazendo uma retirada aos poucos, se você acha importante que o seu filho interaja mais, né? Então, cronometrar o tempo que ele passa. Ele passa meia hora, 1 hora no celular.
Então, amanhã eu vou tirar dele 5 minutos de antecedência. Isso tem que ser feito muito aos poucos, porque a criança autista, ela tem a dificuldade em mudanças na rotina, a dificuldade nas mudanças que não são previsíveis. Então, você pode falar para ele, filho, hoje você vai ficar 30 minutos no telefone, coloca um cronômetro. Quando acabar esse tempo, a gente vai brincar de bola, que é uma coisa que ele gosta bastante. Sempre interessante depois, na retirada desse celular, colocar uma coisa que ele gosta bastante, porque aí vai ser mais atrativo para ele a interação com você do que ficar no celular. E aos poucos você vai conseguindo reduzir esse tempo. Mas, como eu falei anteriormente sobre as necessidades de adaptação, pode ser que seja importante ele ficar ali, às vezes, uns 20 minutos. Importante que mantenha-se algo que ele gosta muito, se é um reforçador, mas sempre a gente pensando em reduzir para aquilo não trazer um prejuízo e se a gente quer aumentar a interação social, o celular é um empecilho para isso, a gente pode reduzir a questão do celular. Observar o que ele gosta, então ele gosta de bola, vou brincar com ele de bola, aproveitar o que ele gosta também para fazer outras coisas que ele não gosta muito, mas que você quer introduzir nessa interação, por exemplo. Eu gosto que o meu filho senta no sofá comigo. E ele gosta muito de brincar de bola. Então a gente vai, vamos brincar de bola? Então senta aqui. 1, 2, 3, 10 segundos. Levanta do sofá, brinca de bola. Você reforçou o comportamento dele de ficar com você no sofá, por exemplo. Depois de um tempo, a gente já brincou, vamos descansar aqui no sofá. Fica um tempinho, a gente tem que pensar sempre essas crianças não verbais, essas crianças que precisam de um suporte maior. As coisas que eles não gostam de fazer tem que ter um tempinho menor, e as coisas que eles gostam, um tempo maior. Mas a gente sempre usa do que eles gostam para conseguir que eles façam alguma coisa que eles não gostam tanto, ou que eles não têm tantas habilidades. A gente tem que pensar nisso também. Às vezes não é questão que a criança não gosta, mas que a criança não tem habilidades para fazer aquilo, ela ainda não sabe fazer, ela ainda não sabe interagir. Uma coisa para a gente. Fugiu a palavra. Para estimular a fala, uma coisa para a gente estimular a fala é quando aquela criança vai fazer pedidos, por exemplo, ele quer muito o celular. Ao invés dele chorar e a gente entregar o celular para ele, a hora que ele for para pegar o celular, a gente fala, aponta o celular. E aí faz ele apontar e entrega o celular. Em casa, você viu que ele quer uma água, vai lá, pega a água, aponta a água. Então a gente vai fazendo com que aquela criança tenha a intenção de fazer pedidos, mesmo que ainda não tenha fala. Então isso já ajuda no dia a dia também. Lembrando também que pode ser que não vai já ter uma resposta positiva, né, de imediato já nessa primeira tentativa. Porque até mesmo com as crianças, né, com autismo, é através das repetições que nós conseguimos, né, estar reforçando estes comportamentos. Então, pode ser que vai mais de 2, 3 dias, semanas, depende, tá bom? Tem alguma pergunta nas redes? Não? Ok. Quais são os desafios enfrentados pelas famílias autistas no Brasil, meninas? A gente vê um desafio muito grande, principalmente ao acesso, né, a essas intervenções clínicas, acesso ao diagnóstico. Esse acompanhamento de saúde, ele deveria ser oferecido pelo SUS, mas a gente entende também que a demanda do SUS é muito grande, né? Então, quando os pais tentam pelo SUS, eles enfrentam filas gigantescas. Então, a gente está numa realidade social que ainda não está preparada para o número de diagnósticos que vem tendo. Tanto preparada na área da saúde, né, para realizar esses diagnósticos, quanto na área da escola, por exemplo, para lidar com esses alunos no cotidiano. Então, eu acho que essa questão da intervenção não ser acessível. E aí, quando a gente tem, hoje em dia tem muitas clínicas, né, para ser feitas as intervenções, mas ainda assim, depende do pai ter um plano de saúde, né, depende ou de ter um poder aquisitivo para pagar por isso. Eu acho que falta um investimento público, como o SUS não dá conta dessa demanda,
né, de talvez proporcionar pelas clínicas esse atendimento. Isso seria o ideal, né? Mas a gente entende que estamos aí em adaptação para essa demanda. As próprias clínicas, elas não comportam a demanda que tem, né? Infelizmente. Porque quando a gente está falando sobre demanda, a gente está falando de profissionais qualificados para fazer o trabalho. E tem muita gente sem qualificação se dispondo a fazer isso. Isso acaba, de certa forma, também interferindo no trabalho e na realização das atividades dos outros, porque essa pessoa ela não vai ser tão efetiva. Então, né, já cria toda uma situação. Mas a gente tem uma altíssima demanda, então tem muitos pais, às vezes, que chegam e falam, eu preciso e não tem vaga. Porque os que têm ali a qualificação necessária, que é um número menor, né? Não é todo mundo que tem essa qualificação, não consegue atender, né? Porque é muito grande. E aí, algo também que a gente percebe muito é que há uma rotatividade muito grande, né, profissional. Isso tanto, né, na APA quanto também nas demais terapias também, né? Então, é algo que a gente precisa que os pais, né, os familiares também se preocupam muito nessa rotatividade, né? O que está acontecendo, né, que ocorre isso. Então, é algo também que eles enfrentam, né, como uma barreira também. A prática clínica ela ainda precisa de muita padronização, né? Tanto para entender quem está ali à frente, porque o que acontece? Vem muitos profissionais na emergência ali, né? Uma cidade pequena, não tem outros profissionais, vou atender essa população. Mas para isso, quando a gente se dispõe a atender, a gente tem que se dispor também a buscar a formação adequada para aquilo, né? Se preocupar com isso. Então, falta uma regularização, porque a demanda cresceu, de uma forma muito grande nas clínicas e junto com isso não cresceu a formação, né? Conhecimento. Então, eu acho que falta a padronização desses atendimentos. E quando a gente fala no atendimento em aba, é só por uma questão de esclarecimento mesmo para os ouvintes, né? A gente está falando de um profissional que ele vai aplicar a metodologia, mas ele tem que ser supervisionado, ele não vai fazer por conta, né? Ele não vai ouvir as vozes da cabeça dele para estar fazendo, ele precisa de um acompanhamento de um outro profissional da formação que vá dando orientação em relação às tratativas para aquilo que ele vai observando no contexto de reforço, né, de comportamento, ou até numa intervenção, num manejo que vai ser mais adequado a partir do comportamento que a criança está apresentando. Então, precisa de supervisão. E tem pessoas que elas fazem, né, sentindo uma intuição e elas simplesmente vão, né? Isso acaba prejudicando muito. Você vai ter, não vai ter avanço. Às vezes você está ali dentro de uma janela que seria bem interessante para o desenvolvimento daquela criança e você vai perder a janela porque o profissional ele não está qualificado para fazer o que ele está se dispondo a fazer, né? Exatamente. Tem gente que não busca atender os pré-requisitos, né? Mas está ali, né? Para aquelas famílias e é tudo que aquelas famílias têm. A gente tem que entender que às vezes a gente é isso, é tudo que aquelas famílias têm, né? Para uma realidade de que a gente vai mudar o desenvolvimento de uma criança. Então é um trabalho muito sério. É algo Muito que sério, né? precisa, né, de seriedade, ética, né, e que infelizmente há muitos profissionais que não estão tendo essa ética. Seriedade, ética, entender o seu papel, porque não é papel da pessoa que está ali fechar outro diagnóstico, você já está vindo com alguma orientação médica. Já com um Aí- diagnóstico, né? Aí tem profissional que ele quer dizer o que tem, então ele diz, não, isso aqui, ó, tá com TOD. E às vezes não é nem a área de conhecimento dele, não tem domínio sobre o assunto, mas está fechando diagnóstico, desesperando famílias. Justamente por quê? Porque não tem a formação adequada para fazer aquilo que está se dispondo a fazer. Porque uma pessoa que tem a formação, ela vai ter a noção, né? De dizer o que é meu e o que compete a outro profissional. Não é meu, não é da minha área, né? Eu posso até identificar alguns comportamentos e solicitar um encaminhamento. Olha, é importante passar, repassar, né? Relata isso para o médico, ver o que ele pensa, manda um relatório para o médico saber o que está acontecendo, mas eu não posso fechar diagnóstico dentro da intervenção. É uma área que a gente vê muita confusão em relação a isso, é a área da avaliação psicológica, né? Porque existem vários tipos de avaliação. E cada profissional, a gente entende que tem uma forma de avaliar também. Então, a terapia ocupacional vai ter precisa avaliar, uma fono precisa avaliar. Mas nunca dizer que essa avaliação é psicológica, muito menos diagnóstica. Então,
profissionais da análise do comportamento fazem avaliação de desenvolvimento a cada 6 meses, no início de todo o tratamento, porque é uma ciência, né? Mas para você aplicar uma avaliação e você supor, né, que aquela criança, porque também não é a pessoa que fecha o diagnóstico, não é o psicólogo. Mas para você levantar hipóteses diagnósticas, você tem que ser um profissional formado em neuropsicologia ou um psicólogo com especialização em avaliação psicológica. Então, uma pessoa da terapia ocupacional não pode fazer uma avaliação psicológica, uma fono não pode fazer avaliação psicológica, né? Lembrando, tem uma especialidade muito grande e até quem já tem essa especialidade, ela tem que ter um cuidado e ela tem que ter uma prática voltada específica para aquele teste, aquela testagem que ela faz. Então, a gente não pode querer abraçar o mundo com as pernas e fazer um diagnóstico dentro daquilo que não é a nossa abordagem, né? Especialidade, né? É. Vocês acham que a mídia representa corretamente as pessoas com autismo? Não. Eu acho que hoje na mídia a gente tem muita informação, é difícil filtrar a informação correta. Inclusive, para a gente que é profissional, a gente consegue ainda fazer esse filtro. Nossa, esse aqui não tem nada a ver com esse tema, esse aqui é muito importante para esse tema. Mas as pessoas estão buscando por informações em qualquer lugar. Tem gente que ainda não tem acesso a nada, né? Então, eu acho que a mídia não traz essa representatividade. Embora tenha muitas pessoas autistas, né, publicando sobre as suas vidas, e isso é muito importante. Eu acho que a gente tem que dar mais voz a esses perfis de pessoas, de familiares atípicos, para entender a realidade mesmo, né? E não uma outra pessoa qualquer falando sobre o autismo. Eu já falei aqui algumas vezes, eu até vou trazer um exemplo, nem é especificamente sobre o autismo, mas é sobre o TOD. Teve uma neuropsicóloga que fez um pronunciamento de que não existia TOD, que TOD não existe, né? E o Dr. Paulo Liberaço, ele estava falando sobre a questão do TOD e que é uma desregulação no núcleo de accumbens. Então, realmente existe uma questão, que é um problema na parte da interpretação de recompensas. Então, a pessoa que ela tem TOD, né, a criança, ela não consegue reconhecer aquilo que é recompensa daquilo que é punição. Então, por essa dificuldade, é difícil você trabalhar com a modelagem comportamental, porque ela não consegue fazer esse discernimento. Por isso, a dificuldade, às vezes, dela se reportar para a ordem, enfim, né, seguir regra, entender o que é hierarquia, porque a gente vai entendendo isso a partir da recompensa e da punição, né? E se você tem uma dificuldade nesse sentido, vai ser mais difícil. Ou seja, isso é ciência, mas a pessoa vem com as vozes da cabeça dela e ela diz que não existe, né? É complexo o cenário. Mas vamos para um breve intervalo e já já a gente retorna, finalizando com o último bloco, meninas. Fiquem ligados. Live 9890 1057. De volta com Fala Psico.
Deu uma viajada aqui agora. E voltamos aqui com mais perguntas. Agora a gente vai ter que dar uma selecionada por conta do tempo. Mas quais são os comportamentos que podem levar a um alerta em relação ao TEA? Então, esses comportamentos, né, são os comportamentos que os professores, né, e os pais também conseguem observar dentro de casa, nas escolas. Então, assim, aquelas crianças que têm um baixo contato visual, aquelas crianças que têm um atraso na fala, né, um atraso motor também, movimentos repetitivos, né, por exemplo, correr de um lado para o outro, pegar objetos, ficar girando esses objetos, também movimentos de ficar batendo, né, as mãos, também é um movimento repetitivo. Interesses restritos, né, em objetos, por exemplo, ventilador, né, tem crianças que têm interesse no ventilador, tem os hiperfocos também, então aquela criança que gosta muito de patrulha canina, mas assim, é uma intensidade muito alta, né, nesses hiperfocos. E umas reações exageradas, né, exacerbadas a questões de mudanças. Então, assim, aquela criança que ela tem um autismo, todas as crianças, na verdade, né, com um atraso no neurodesenvolvimento, elas precisam ali de uma previsibilidade. E a criança autista, ela precisa. Então, quando ela não tem, quando há essa mudança que ela não espera na rotina dela, ela pode entrar em crise, aí depende, claro, do nível de suporte, né, daquela criança. Então, ela vai ter a questão dessa rigidez cognitiva, então ela vai acabar desorganizando. Então, são sinais, são alertas desses comportamentos que eles apresentam. Então, é um dos, né, que eles acabam apresentando. E qual é o caminho do pré-diagnóstico, né? Onde que se busca ajuda? Quais são os profissionais que devem ser procurados? Então, quando os pais, até mesmo os professores, eles começam a suspeitar desses comportamentos que pode haver, né, algum tipo de transtorno, é interessante esses responsáveis pedir um relatório da escola e estar procurando um neurologista ou um psiquiatra. Eles vão fazer uma consulta, né, vai agendar a consulta e vai pedir para fazer a avaliação neuropsicológica. E assim, quando ele já fazer essa avaliação, de acordo com o resultado, mas o relatório que eles já trouxeram da escola, eles dão um laudo, porque são só esses profissionais que podem estar dando esse diagnóstico, né? E aí, logo, já de imediato, já começar com as intervenções necessárias, que são eles também que passam quais intervenções irá fazer e a quantidade, né, de horas também para estar aumentando esses repertórios necessários. Só para salientar que a avaliação neuropsicológica ela precisa ser feita por um profissional especializado em avaliação neuropsicológica. Exatamente. Não é um profissional ele buscar lá no Google quais são os testes que são feitos, né, para poder aplicar, ou às vezes não tem nem muita noção do que precisa Hoje em fazer. dia tem muito PDF de teste no Google. Infelizmente, né? Então, assim, não é assim que faz a avaliação. A avaliação ela é feita, né, a partir de vários testes que são, né, identificados para avaliar cada função necessária para você fechar um diagnóstico. E o diagnóstico ele não se fecha também específico, porque você vai ver tudo para ver onde é que tem ali, né, o prejuízo, para entender bem como é que está o funcionamento. Então, assim, pais, avaliações, elas são feitas não somente em um dia, né? São em vários dias e certifiquem dos profissionais que vocês vão estar levando o filho de vocês para estar fazendo essas avaliações. Porque se for alguma avaliação errada, algum resultado errado, vai interferir no desenvolvimento do filho de vocês. Então, atenção muito, né, nessa parte dessa questão de ética desses profissionais.
Não é um quiz da internet, né? Que você vai lá Exatamente. preencher e tipo, faz isso, faz, não faz, não faz. No final deu 75 pontos, realmente tem ou não tem, né? Não é assim que funciona. Então, é feito toda uma avaliação e a avaliação, ela vem para validar as observações. Então, tem observação, principalmente quando se trata de criança, tem observação na escola, tem conversa com o professor, tem conversa com a família, você tenta, né, cercar todos os ambientes onde aquela criança está inserida para você ver como é que ela funciona em cada um deles. Então, é algo muito sério e muito detalhado, não é uma coisa simples, né? Sim. E como é que funciona a terapia ABA, meninas? É uma pergunta muito importante também, os pais entenderem, porque essa terapia, ela vai nortear, né, o desenvolvimento daquele indivíduo. A aba é uma ciência, né? Então, como toda ciência, ela vai se modificando e vão surgindo novas pesquisas, vão surgindo novos protocolos. Então, entender que a aba, ela vai mudar, o manejo de um comportamento vai mudar, as técnicas e as ferramentas vão mudar ao longo dos anos, né? Basicamente, a terapia ABA, ela faz uma avaliação inicial, né, para entender quais os comportamentos importantes estão ausentes no cotidiano daquele indivíduo e quais os comportamentos interferentes estão presentes. Então, a gente precisa avaliar. Como se fosse uma parede de tijolos, e o desenvolvimento infantil é construído de vários tijolos. E aí a gente percebe quais tijolos estão faltando e quais não são tijolos ali, são azulejos, talvez, são pedras, que estão interferindo a aquisição dessas outras habilidades. Diante disso, a gente precisa utilizar protocolo de avaliação inicial, a gente precisa entender qual é a linha de base, quais são as habilidades que ele tem naquele momento, e planejar a aquisição de novas habilidades. E aí, dentro da terapia, a gente vai ensinar comportamentos. Porque a gente aprende naturalmente por repetição, né? O bebê olha para a mãe, vê o que ela está fazendo e repete. Isso um desenvolvimento típico, né? E quando a gente pensa em pessoas com transtorno de neurodesenvolvimento, essas pessoas não conseguem aprender naturalmente. E a aba vai fazer com que elas aprendam mais por repetição. Então, vai ter uma estimulação e uma ênfase nas habilidades que estão faltando. Muito bem. A gente já está às 19 horas e 56 minutos. Um tempinho aqui para a última pergunta. Qual a importância da formação contínua dos profissionais? Inclusive, vocês vão ter uma formação aqui na Viraí, né? Se quiserem aproveitar a oportunidade para falar sobre isso. Como eu falei, a aba é uma ciência. Então, vão se desenvolvendo novas ferramentas que elas vão impulsionar o desenvolvimento daqueles indivíduos. Se a gente não utiliza dessas ferramentas, se a gente não refaz mais formações, a gente acaba não impulsionando esse desenvolvimento. Então, as formações são muito importantes, a gente precisa estar se atualizando o tempo todo. Eu e as meninas fazemos isso, mesmo sendo formadoras na área, né? A gente busca, em todos os congressos a gente procura ir para estar sempre buscando novas informações. Artigos, o tempo todo saem novos artigos de aba e a gente precisa estar de acordo e lendo e se informando sobre essas novas informações na área. E, aproveitando, a gente está com uma formação aba na prática clínica escolar. Essa formação não é só para quem aplica a aba, como a gente falou, todos os profissionais deveriam ter acesso. Então, são para profissionais da área da saúde e da educação. Então, você, professor, que está com dificuldade, professor de educação especial, que tem aquele aluno que não está desenvolvendo em sala, vamos buscar e a gente pode te ajudar nisso, né? Dizer para vocês o que a análise do comportamento pode ajudar no contexto de escola, né? Você que é psicólogo e vai ter que estar preparado para essa demanda, mas eu não quero trabalhar com a aba, mas entender o que é a aba é muito importante para orientar pais. Às vezes você não trabalha com a aba, mas você atende uma mãe, né? Você atende um paciente e está em alguma fase diagnóstica e você pode ajudar nessa orientação. Então, é importante para todos os profissionais, se a gente pudesse tornar isso muito mais acessível, a gente tornaria. Inclusive, a gente faz o que pode para conseguir dar esse acesso, né, Ana? Quer falar alguma coisa? E também familiares também podem estar fazendo, tá? Tem até o pai, né, que perguntou a respeito.
seria interessante, né, os pais familiares estar fazendo e quem quiser, gente, aqueles que tiverem interesse. O curso vai acontecer no dia 26, né, do 4 e no dia 3 do 5, ali na UEMS, aqui em Naviraí, de forma presencial, com certificação de 120 horas, tá bom? Nós temos um folder, né, nós vamos deixar aqui com a Dani, esse folder, e quem tiver interesse pode estar entrando em contato, né, com o pessoal da rádio. E também tem o nosso Instagram, né, Tune_aba, né, onde vocês também vão ver um pouco mais do nosso trabalho. Nós também já viemos aqui em Naviraí, né, em outubro do ano passado. Então, vão saber como que é os nossos cursos também. Meninas, mais uma vez, muito obrigada. Eu acredito que é momento de quebrar paradigmas e que, né, esses momentos de conscientização, eles não encerrem aqui. Abril é um momento para a gente estar falando sobre conscientização, mas, na verdade, conscientização a gente tem que conscientizar, né, o tempo inteiro. Colocar Todo em prática, momento, né? Sim, é a prática que é fundamental. O conhecimento sem aplicação, ele não vale nada. Então, é importante a gente adquirir informação e colocar ela, né, no nosso dia a dia para que a gente consiga implementar. Eu falo que a gente só consegue transformar o mundo melhor se a gente se melhorar. Então, a forma que tem é ter conhecimento para a gente ser melhor, né? Para nós mesmos e para o mundo. Muitíssimo obrigada, né? Que vocês venham mais vezes. Aqui o Fala Psico está sempre aberto. Sempre que vocês tiverem, né, algum ponto que vocês queiram abordar, a gente segue à disposição. Muito obrigada. Muito obrigada aos ouvintes que nos acompanharam. Hoje com transmissão pelo TikTok também, YouTube, Instagram e os ouvintes da Rádio Cultura. Muitíssimo obrigado. Fala Psico retorna na próxima quarta-feira. Uma boa noite. Ótimo final de semana, uma excelente Semana Santa para vocês, bom feriado e feliz Páscoa. Fiquem com Deus. Obrigada. Tchau.